Vamos novamente continuar a leitura do livro Novos Rumos da Medicina. Começa hoje o volume 2, escrito por Dr. Inácio Ferreira, nos dias em que era diretor do Hospital Psiquiátrico em Uberaba. Novos Rumos da Medicina, volume 2. Uma nota. Dr. Inácio Ferreira retornou à pátria espiritual em 27 de setembro de 1988, na cidade de Uberaba, onde residia aos 84 anos de idade. Foi médico, escritor, filântropo, exerceu o cargo de diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, desde a sua inauguração em 31 de dezembro de 1933. No decorrer de sua profissão, estudou os fatos neuropsíquicos relacionados com os enfermos do sanatório e concluiu que a terapia espírita era um excelente tratamento complementar para as doenças nervosas e mentais. Resultantes das pesquisas realizadas nesse campo, Dr. Inácio Ferreira escreveu os livros Psiquiatria em Face da Reencarnação, que já está lido aqui no canal, Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, que nós estamos lendo, e o livro Tem Razão e Peregrinos da Vida, que eu não encontrei. Não encontrei esses livros nem mesmo para comprar, nem mesmo em PDF para poder ler para vocês. Fico devendo. Continuando. Principalmente os 3 primeiros que nós temos aqui foram editados e tiveram grande importância para o despertamento da classe médica aos chamados casos de loucura sem lesão cerebral e doenças mentais provocadas por interferência de entidades espirituais. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, pelas edições da FEESP, reeditou o livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, já está lá lido no canal, e o primeiro volume do livro Novos Rumos da Medicina, que nós lemos e estamos lendo aqui. Nessa oportunidade, traz ao público o segundo volume, que é o que nós vamos ler agora, tá certo? Introdução. No primeiro volume dessa obra, em cada observação apresentada, fizemos ligeira crítica às falhas da medicina oficial. Demonstramos, no primeiro capítulo, a incapacidade da psiquiatria em resolver os seus problemas atuais. Fazendo um ligeiro histórico da luta ingente travada desde a sua particularização como ciência especializada até os nossos dias, apontamos as derrotas que vêm ensombrando o seu esforço e o seu desejo na luta contra a loucura. Elevada por vezes aos pináculos da glória e outras tantas atirada ao abismo da desilusão, em muitas fases de sua posse do fio de Ariadne que conduziria pelos corredores esplendentes da certeza, deixou-o temerosa do ridículo, do sobrenatural e envergonhada pelo riso sarcástico do materialismo, esbarrando a todo instante em casos esquisitos. A psiquiatria não se sentiu com coragem de enfrentá-los, impedida pelas correntes materiais que a prendem ao aguilhão do preconceito. E nosso livro Tem Razão, que eu não encontrei para ler para vocês, vimos-nos obrigados a apontar as incertezas em que se deblatera e as consequências advindas com o diagnóstico, prognóstico e respectivas terapêuticas. Por quê? Por causa da eterna matéria que se lhe apresentar como espectro, desviando-lhe os passos nas encruzilhadas do dever? Sim, desviando-a do seu dever, porque os fatos que lhe têm sido apresentados a todo instante pelo Espiritismo não têm sido capazes de despertar a sua atenção, presa ao dogmatismo que emperra sua trajetória, pelo Magister Dix, ou seja, pelo Mestre Disse. Se o Mestre disse, a gente não contrapõe, cuja sombra o apavora. Continua como especialidade a caminhar na retaguarda dos demais ramos da medicina, recusando o apoio do espiritismo que lhe oferece continuadamente meios e modos para se apressar e caminhar ao lado das demais especialidades que se enriquecem dia a dia na luta contra a doença e o sofrimento. É inegável que a psiquiatria gira em torno do cérebro, apoiando-se na lei básica: órgão, são, função perfeita, órgão enfermo, função perturbada. Seria fastidioso apresentarmos os comprovantes porque 98% dos livros, tratados e observações especializadas, eles se nos deparam taxativos e indiscutíveis. É justamente como pensa o Dr. Gilman,
de Nova York, que depois de consagrar a maior parte do seu tempo ao estudo dessa questão, acaba definindo a alienação mental como uma afecção do cérebro, na qual o livre exercício da vontade é impedido ou embaraçado. Ele se trata do Dr. Mário Canã, Medicina Legal. E posteriormente, com opinião pessoal para confirmar, a alienação é uma perturbação ou anomalia temporária ou perpétua das relações normais pré-estabelecidas entre o indivíduo e o seu meio social, resultando sempre em um estado patológico ou teratológico do cérebro. O mesmo livro. As observações cuidadosas e profundas dos fisiopatologistas demonstraram de uma maneira irrefutável que o conjunto do cérebro é indispensável ao pensamento, ao sentimento, à vontade. Alex Brain, L'Esprit et le Corps. Me perdoe o meu péssimo francês. Também os médicos brasileiros, indiferentes às pesquisas, nada mais fazem do que acompanhar os mestres estrangeiros. Não importa que a víscera doente seja o cérebro, o órgão da vontade, da inteligência e da consciência. Afrânio Peixoto, Psicopatologia Forense. É sempre o distúrbio nutritivo da modesta célula nervosa o elemento indispensável para que um cérebro, que muitas vezes brilha no seu apogeu, assobre nas trevas da loucura. Henrique Roxo, Manual de Psiquiatria. Se grande parte dos fatos, estudos e observações confirmam semelhantes conceitos, outros existem, todavia, que anulam por completo tais afirmativas, como que procurando desviar a atenção para novas pesquisas, à procura de novas causas capazes de provocar os mesmos distúrbios. Não se pode generalizar a afirmativa, porquanto o cérebro é o aparelho de mais complexa estrutura até hoje existente, e o pouco que se sabe sobre um caso não é molde de ajustar e compreender o outro. Segundo Sherrington, quando fala sobre o tocante das relações entre a estrutura e o funcionamento do cérebro, diz ele: não são conhecidas e não se dispõe de base alguma para sequer começar a estabelecer tais relações. E mais categórico ainda é o Dr. Tracy, quando diz com franqueza, existem, pois, muitas contradições aparentes em todas as teorias até hoje propostas sobre o mecanismo do cérebro. Talvez alguns desses claros possam ser preenchidos e algumas das contradições explicadas, mas no momento presente a situação está longe de ser nítida. Meus amigos, ao menos esse médico é mais honesto ao dizer que poucos sabem a respeito. Continuando, na verdade, o estudo do cérebro, no seu conjunto anátomo, histológico, fisiológico, patológico, ainda não atingiu as culminâncias necessárias e precisas para servirem de base à especialidade tão concreta e edificante como é a psiquiatria. A anatomia, descrevendo a configuração externa e interna do cérebro, sua organização, isto é, agrupamento, sistematizações dos elementos anatômicos que o constituem, nada de significativo pode oferecer a psiquiatria. Apenas uma vista de conjunto a despertar a curiosidade e o desejo de pesquisar o seu conteúdo em benefício da ciência. Não é a encadernação ou a forma literária que justifica o valor de uma obra, é a sua substância fundamental. E tanto prova que as primeiras localizações de Franz Joseph Gall se converteram em verdadeiros fracassos, porque ele se baseou nos defeitos da constituição externa, localizando, por exemplo, o centro da combatividade atrás das orelhas, porque pessoas barulhentas tinham naquela região as bossas, ou seja, as proeminências atrás do pescoço, o centro da tendência para amar, porque numa viúva histérica essa região parecia ardente. Nas frontes, o centro da musicalidade, por ser notado uma maior saliência dessa região, na cabeça de um menino músico prodígio de 5 anos. Ou seja, esse médico generalizou uma coisa que era única, talvez pela genética dos pais, essa formação da cabeça era assim ou assada.
E ele já disse que era a tendência mental, cerebral. As imagens da anatomia cerebral não estão aqui por estarem com baixa resolução, mas sempre é possível vê-las no original ou solicitando que eu envie por e-mail. Ou seja, existiam imagens, figuras nesse livro mostrando essas protuberâncias do cérebro, mas a imagem estava tão ruim que não valia a pena trazer para cá, certo? E também não é tão importante, o que importa é a descrição. Vamos lá. Os frenologistas, ou estudantes da formação do cérebro, por sua vez, chamaram e continuam chamando ainda a atenção sobre a relação que existe entre o tamanho do cérebro e o desenvolvimento intelectual do ser humano. Provou-se com o tempo o desvalor, o erro dessa suposição, porque o peso do cérebro é também o que é mais variável. Entre os cérebros inteligentes podemos citar Turgenev, 2,12 kg. Cromwell, 2 kg. Bismarck, 2,807 kg. Kant, 1740. Cuvier, 1830 gramas. Ou seja, as diferenças são imensas. Pessoas de grande inteligência não tinham um cérebro mais pesado que outro de cérebro comum. A regra não é rigorosamente verdadeira em todos os casos. Algumas vezes, uma pessoa mentalmente estúpida tem um cérebro mais desenvolvido do que uma pessoa de talento, exceções isoladas para uma regra geral. Os mais pesados cérebros que Bischoff encontrou eram de operários vulgares e desconhecidos. Se Turgenev, Byron, Schindler excedem a média, Dan de Gambetta ficam abaixo dela, sendo a média 1388, segundo Velcrack. Encontrou-se uma pessoa com diagnóstico de idiotia com um cérebro de 2 quilos. Não é verdade? Olha só que absurdo. A qualidade dele é que importa. O cérebro de Anatole France pesava apenas 1,17 kg. Com tantas divergências e provas do desvalor do tamanho, do peso do conteúdo, procurou-se com a fisiologia estudar as propriedades dos tecidos componentes do cérebro e das funções desses mesmos tecidos. Pode-se confiar na fisiologia? A fisiologia não é uma ciência feita, mas uma ciência em pleno desenvolvimento, ao lado da massa dos fatos solidamente fixados, formando o corpo de doutrina. Outros existem que parecem menos seguros. Há também teorias hipotéticas, fundadas em teorias insuficientes ou mal conduzidas. Isso pode se ver em Egley, Tratado da Fisiologia. E, na verdade, a fisiologia como ciência em desenvolvimento ainda não pôde auxiliar a psiquiatria, em todo instante sentindo-se obrigada pelos fatos a abandonar suas teorias hipotéticas fundadas em experiências insuficientes ou mal conduzidas. Os verdadeiros cientistas são persistentes, todavia, a tudo sacrificam em prol da ciência. Não encontrando bases na anatomia geral, na fisiologia, recorreram aos elementos fornecidos pelas observações clínicas, pela frenologia, pela autópsia, na ânsia de encontrarem nas sedes das lesões o que eram visíveis, palpáveis. Laperroni, apontando as lesões do corpo caloso no cérebro como responsáveis pelas perturbações do sentimento e da razão. Bourdieu, mostrando a sede da função da linguagem. Broca, em 1862, apontando o pé da terceira circunvulação frontal esquerda como sede da afasia, abolição da linguagem articulada. Em 1870, os alemães Frisch e Hirsch, me perdoe meu péssimo alemão, com suas experiências arrastando os pesquisadores do mundo inteiro que se consagraram ao estudo e experimentações. Notgagel, Schiff, Goltz, Munk, Ferrier, Duré, Tamborini, Luciani, Petries, em memoráveis estudos, experimentações e pesquisas com cérebros de macacos, o animal mais aproximado do ser humano, mas esbarraram no cérebro humano que não permitia experiências e consequentes certezas científicas. É porque no passado era proibido
as pessoas a estudarem o corpo físico morto. Era proibido. Depois é que se abriu isso. Desanimar? Não. Prosseguiram as tentativas e, mais do que nunca, recorreram aos fatos oferecidos em vida pelas observações clínicas e na morte pelas autópsias, e estas esperanças se redobraram após a célebre comunicação feita por Charcot em 1877 na Sociedade de Biologia, mostrando que se podia deduzir da comparação das lesões reveladas pela autópsia com sintomas mórbidos registrados na vida dos doentes. Magnífica ponderação que despertou o senso clínico, levando os médicos do mundo inteiro a acompanharem pacientemente durante anos e anos as enfermidades em vida dos pacientes, à espera da sua desencarnação, a fim de apontar no cérebro, pela autópsia, a origem, a causa, a sede dos males que os acometeram em vida. Foram tantos os estudos e observações que transformaram o cérebro em um verdadeiro monstruário de ladrilhos, sediado nas diferentes funções. Dezenas de anos foram consagrados a essas pesquisas, tornadas mais eficientes pelo contingente de auxílios prestados pela neurologia, fisiologia, histofisiologia, anatomia patológica, provocando a anulação de algumas sedes, delimitações e umas extensão das outras, reformas e descobrimentos de meia dúzia a mais. As teorias ainda aceitas hoje não correspondem, todavia, aos fatos que se apresentam continuadamente à ciência, provocando problemas insolúveis, obrigando modificações, verdadeiro jogo de xadrez, onde as peças se movimentam continuamente, mudando de lugar. Ainda não existem soluções para os problemas das funções dos lobos frontais, chamadas zonas silenciosas, em que não se encontram nenhum dos centros das funções motoras e sensoriais inferiores. Acredita-se que sejam a sede das faculdades superiores, memória, razão, discernimento, consciência. Onde está a sede da inteligência, da vontade, dos sentimentos, enfim? Problema que resta insolúvel. X que persiste em se tornar oculto, desafiando a argúcia, o esforço e a sabedoria dos homens de ciência e dos pesquisadores. Em termos gerais, pelo menos, podemos explicar o mecanismo físico do cérebro, mas não explicamos como seu funcionamento nos faz sentir e perceber tão pouco porque sentimos e percebemos. Vemo-nos assim em face de um enigma que zomba de toda e qualquer explicação puramente fisiológica e mecânica da vida. Nem a filosofia, nem a teologia conseguem solucioná-lo. Não sendo possível obter algo de importância com as descrições morfológicas, procurou-se a noção de composição, funções tão necessárias para se compreender os fenômenos da vida e consequentes distúrbios do seu funcionamento e desequilíbrios fisioquímicos. Deu-se um grande passo criando a histologia e com ela a histofisiologia e mais tarde a histoquímica. A histologia, a ciência do microscópio, a ciência do infinitamente pequeno, trouxe um grande contingente de auxílio não só para o estudo da estrutura dos diversos órgãos do corpo, mas também da sua disposição anatômica, composição, propriedades físico-químicas, modo de funcionamento, desenvolvimento e reações patológicas. Mas, se a histologia delimitou formas, realizando grandes progressos, a histoquímica continua na infância e a histofisiologia tem encontrado dificuldades insuperáveis, apresentando a todo instante caracteres hipotéticos, problemas lançados e formulados, porém não resolvidos. Se, por um lado, a histologia tem se esforçado para penetrar a estrutura íntima dos órgãos nervosos, aliás, com resultados notáveis, mostrando os neurônios, as sinapses, as fibrilas, neurofibrilas, suas funções, ou melhor, suas junções, para formarem as fibras nervosas com suas bainhas simples e mielínicas, com estrangulamentos de Ranvier, bainhas de Schwann, agrupamentos dessas fibras para constituírem os nervos, os feixes nervosos,
mostrou a célula nervosa, com sua grande variedade de formas que a distinguem no cérebro, cerebelo, bulbo, raques, etc. Estudou a forma de constituição dos núcleos, mitocôndrias, pigmentos, substâncias cromófilas, neurofibrilas e neuroglia, ou neuroglia, me perdoem. Por outro lado, a histrofisiologia, que é o essencial, lançou-se ao estudo das propriedades e das funções desses elementos, sem resultados apreciáveis. O neurite, ou cilindro, eixo do nervo no qual se desenrola o fenômeno misterioso da condução nervosa, bem estudado na forma e estrutura, é limitado, todavia, no seu funcionamento, porque o influxo nervoso ainda é o X do mistério, cujo mecanismo ainda não pôde ser determinado. A mielina atribui-se um papel isolante, mas essa função é ainda problemática. Pensou-se que ela tinha um papel atrófico, mas ainda é duvidoso, porque está provado que a célula nervosa não tem necessidade de reservas nutritivas. A mielina elabora um papel considerável. É evidente, dizem todos os cientistas. Infelizmente, esse papel ainda está para ser determinado. Fibras nevróglicas, ignora-se até o momento a sua natureza química. Ainda não pôde ser determinado até o presente o mecanismo preciso do seu papel nutritivo e trófico para o neurônio, e a sua intervenção funcional direta no ato nervoso ainda está para ser provada. E as células nervosas? Não elaboram nenhum papel no funcionamento nervoso e até mesmo na opinião dos histofisiologistas é nulo no seu papel da propagação da excitação ao longo do neurônio e até mesmo ainda não pôde demonstrar com segurança a existência de mudanças metabólicas, a não ser o da respiração. O funcionamento nervoso, representado pelo trabalho intelectual, não muda o funcionamento energético do organismo. Quer no repouso, quer durante a atividade intelectual, a quantidade de calorias despendida é a mesma. Qual a conclusão? A mesma, sem dúvida, de Policard, o grande histofisiologista francês. Diz ele, o mecanismo íntimo do funcionamento dos elementos nervosos constitui, pois, um dos problemas mais complexos e dos mais obscuros da fisiologia moderna. As relações entre a forma e a função ainda não são, ou melhor, ainda são indeterminadas. Julgou-se que, com o auxílio do microscópico, com a paciência característica dos histologistas, fosse descoberto algo que viesse confirmar não só a impreensibilidade do cérebro, como também apontar as células responsáveis pela elaboração dos diversos sentimentos. Mas o cérebro de Lenine, conservado no Centro de Estudos Neurológicos de Leningrado, estudado anualmente em mais de 25 mil cortes histológicos, não pôde, até o momento presente, contribuir com algo útil à ciência. Sim, ainda há muito a investigar em relação à nossa mental atividade fisiológica. Investigações que modificarão profundamente os conceitos fundamentais da ciência materialista. A sua pobre razão, enublada, ainda não pôde perceber a luz brilhante da espiritualidade. Como acabamos de ver, a anatomia, fisiologia, frenologia e histologia não foram capazes de descobrir no cérebro a sede da loucura, a sede das perturbações para os desequilíbrios nervosos e muito menos da alma e dos sentimentos. Lemos adiante. Há muito que a ciência tenta arrancar das 5 convoluções cerebrais o mistério do gênio e da loucura. Elas têm resistido, porém, muito mais do que os cuneiformes e os hieróglifos do Egito. Mas a ciência continua estudando. Os escaninhos do cérebro e a psiquiatria persistem em dizer que nele é que está localizado aquilo que se tem entravado a sua marcha, o pensamento, a memória, o raciocínio, algo de esquisito e misterioso. Não se pode compreender a persistência no erro incapaz mesmo de desviar os sentidos das opiniões valiosíssimas como a de Ennermoser,
Diz ele, a consciência, a razão, a vontade permanecem intactas mesmo depois de extensas lesões e mesmo após o desaparecimento total da matéria cerebral. Essas faculdades, por assim dizer, não apresentam alterações mesmo quando a autópsia cadavérica frequentemente tenha encontrado essas lesões. Molière afirmava, com exagero, o cérebro nada mais serve senão para encher a caixa craniana. Os Aristóteles também com precipitação. O cérebro não é a causa de nenhuma espécie de sensação, porque ele é absolutamente insensível, como são, aliás, todas as outras secreções. Olhe só. Isso é simplesmente espantoso, exclamarão os mais avisados. Impossível, eis o que dirão os cientistas, que nada mais admitem acima do seu saber. No entanto, N. Moser, com a sua autoridade de médico, professor, não se limita a formular uma hipótese. Ao contrário, apresenta vários casos, inclusive um do Dr. Rushland, caso verdadeiramente maravilhoso, constatado na autópsia do cadáver de uma pessoa havia longo tempo doente de paralisia e que nunca tinha dado sinais de desequilíbrio mental até a hora da morte. Revelou um crânio semelhante a uma caixa vazia, contendo apenas água, nenhum traço de cérebro, nem à frente, nem à retaguarda, nem em qualquer parte do crânio. O indivíduo conservou até o último momento as suas faculdades espirituais. Como segunda observação, cita uma o Dr. Maynard, em 1918, durante a Grande Guerra. O soldado está ferido na parte anterior das circunvoluções do cérebro e, apesar disso, mantém a integridade relativa das suas funções psíquicas. E uma terceira, na mesma época, o soldado do 25º Batalhão. Uma bala atravessou a cabeça, da direita para a esquerda, detrás dos olhos. Cada lóbulo frontal foi reduzido a papa, ou seja, se desmanchou, a não ser por uma loucura da memória experimentada. Não, está errado aqui o texto. A não ser uma lacuna da memória experimentada durante 3 semanas, tempo para cicatrizar a ferida. Sua faculdade de pensar permanece intacta. Olhe só, o cérebro dele foi praticamente desmanchado. Após várias considerações, assim termina. Nunca observamos o desaparecimento de qualquer função mental por causa de uma lesão especial desta ou daquela região do cérebro. Também Dr. Luiz van der Velde, em um dos seus formidáveis livros, relata 3 casos interessantes. Em 1914, Dr. Valupô apresentou à Sociedade Cirúrgica uma observação a respeito de uma operação efetuada no Hospital Necker em uma jovem que havia caído de grande altura. Na trepanação, ou seja, na abertura do cérebro, constatou-se que considerável proporção de matéria cerebral estava reduzida a pedaços. Salvou-se a jovem e jamais sentiu a menor perturbação mental. Segundo caso, em 14 de março de 1917, na Academia de Ciências, Dr. Guepin demonstrou em uma operação realizada em um soldado ferido que a ablação parcial do cérebro não impede as manifestações da inteligência. Terceiro caso, Dr. Parrier, membro da Academia de Ciência, apresentou um caso observado pelo Dr. Robson. Trata-se de um homem de 65 anos que sofria vários acidentes visuais, consequentes de uma ferida na região occipital. Sentidos em absoluto estado normal, ao cabo de 1 ano, o enfermo morreu repentinamente após um acesso epilético. Ao efetuar a autópsia, o Dr. Robson ficou profundamente surpreendido. O cérebro era uma bola que, ao ser aberta, deixou cair enorme quantidade de pus, de secreção purulenta. O cérebro nada mais era do que uma delgada casca de ovo, encerrando grande quantidade dessa secreção. E assim termina no seu livro. Com uma destruição completa do cérebro, lugar da elaboração do pensamento, e demais faculdades em cuja massa cerebral está assentada a famosa doutrina das localizações, que a cada zona atribuem funções bem determinadas, que opinam os ilustres acadêmicos ante casos tão extraordinários?
Discutirão a respeito da elaboração do pensamento ou se entrencharão entre as muralhas de sua academia, guardando um profundo silêncio a respeito, prova da fragilidade das suas teorias. Mais exemplos e localizações cerebrais que se transformaram em enormes papas purulentas, enquanto a faculdade de pensar se conservou intacta. Um inferior da guarnição da Antuérpia, há algum tempo, se queixava de violentas dores de cabeça, embora continuasse a cumprir com seus deveres. Devido à morte repentina, foi levado para o hospital e autopsiado. Aberto o crânio, só havia pus novamente, resultando naturalmente da evolução lenta de um abscesso. Aqui está a, a direção desse assunto. Cavalheiro Legrement Saint-Marc, ex-coronel do exército belga. Na revista científica de Moral e Espiritismo de 1907, na sua página 275, que concluir de semelhante fato? A massa encefálica foi se desfazendo, enquanto o pensamento continuava intacto, pois, até o último instante, o paciente cumpria com seus deveres. O cérebro é o único responsável por todas as ações dos homens, dizem. Do bom ou do mau funcionamento deste órgão depende a inteligência moral de todos os sentimentos. Os fatos contestam semelhantes assertivas e, a cada passo, casos estranhos deixam a medicina em posição crítica. Em 8 de julho de 1932, a agência Transocean espalhou pelo mundo todo o seguinte fato. A cidade de Düsseldorf, no ano passado, foi abalada por uma série de crimes terríveis. Polícia, detetives, astrólogos particulares desenharam uma descoberta do assassino. Ficaram à busca do assassino. Afinal, acuado, preso, Peter Kürten confessou os seus crimes. Assassino louco. Levantaram opiniões, preferindo uns a pena de morte, outros o internamento em um manicômio. Foi executado, seu cérebro enviado ao Instituto do Imperador Guilherme, de Munique, a fim de ser examinado. O relatório do Departamento de Psiquiatria daquele famoso instituto terminou por afirmar que o cérebro do grande criminoso não acusa o menor sinal de anormalidade. Toda a massa encefálica foi examinada com o máximo cuidado e apresentava perfeita normalidade, não se notando estigmas mórbidos. Não é possível? Nova Zelândia levantou-se na imprensa e no mundo médico, duvidando da competência dos peritos e relatores. O Instituto Anatômico e Biológico da Universidade de Berlim foi encarregado de proceder ao novo exame. Tudo foi confirmado. O cérebro, no seu conjunto, não mostrava anormalidades. Peter Kürten viveu inúmeros anos com uma dupla vida. Homem casado, normal, bom chefe de família. Por outro lado, cruel assassino, à procura de mulheres para degolá-las com requintes de perversidade. Nasceu são, viveu e morreu são. Vamos continuar esse capítulo no próximo vídeo, porque já está muito longo. Eu quero apenas fazer uma observação. A gente recebe um telefonema e escuta nesse telefonema agrados, elogios, cobranças de contas, agressões. A culpa é do telefone ou é da pessoa que está do outro lado do fio? É a mesma coisa. Estão culpando o telefone. Estão culpando o cérebro, quando na verdade o cérebro é apenas um aparelho que transmite as mensagens do espírito. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência deste capítulo no próximo vídeo.